Se você precisa de uma cura física, de um milagre, de uma cura ou de uma abertura de visão espiritual, então fique aqui que nós vamos orar por isso hoje. Seja bem-vindo você que está chegando, e hoje eu quero falar com você, ensinar aqui você sobre operações de cura divina. Isso é algo muito poderoso que está disponível para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então em Jesus nós temos uma autoridade. Jesus pegou a autoridade que é dele e entregou para nós, entregou para a sua igreja. Agora, o interessante é que algumas curas acontecem instantaneamente, sabe? Nós vamos orar aqui e tem alguns de vocês que serão curados instantaneamente. Aqui mesmo no canal tem pessoas que entram com alguma enfermidade, alguma dor, e no momento da oração são curadas, né? Tem uma mulher que ela recebeu um diagnóstico médico e ela fez um propósito, sem ninguém saber, de estar alguns dias aqui em oração para receber uma cura física. E quando ela voltou no médico, até o diagnóstico médico mostrou que ela não tinha mais nada, né? Então, eu quero falar tanto na perspectiva espiritual, mas também quero falar aqui na nossa vida espiritual, mas também sobre cura física, né? Em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Isso fala da nossa vida espiritual. E eu também quero falar da cura física, né? Eu vou pegar o exemplo lá em Marcos, no capítulo 8, que fala de um homem cego, que ele foi curado por Jesus, mas ele não foi curado instantaneamente. Então, nem todas as curas acontecem instantaneamente. Estou falando com você de operações de cura divina. Eu lembro que uma vez, esses meses agora, no momento de ministração, Jesus revelou que uma pessoa lá, que ela estava com uma enfermidade, e parece que era no joelho ou na perna, né? Então, em primeiro lugar, Deus revelou onde estava a enfermidade, né? Tem vezes que Deus não revela, mas quando Deus fala, tem uma unção de cura aqui, ou mesmo se não está falando nada, só no ambiente de adoração, onde a unção está fluindo, pessoas são curadas, né? Nos cultos tem acontecido muito isso, pessoas entram enfermas, entram com dores e saem completamente curadas. Aqui no canal também tem acontecido isso, porque Jesus continua sendo o mesmo hoje, né? Então, mais um episódio específico, 2 episódios aqui eu vou citar para você, desse rapaz que estava no culto, e ele recebeu um alívio em primeiro momento e depois foi completamente curado. Eu vou contar para você como isso aconteceu. Mas o que me despertou também para falar desse assunto é que Deus estava me dando esse versículo de Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Agora, presta atenção. Meu filho estava comigo, ele estava lá naquela piscina de bolinha nas últimas horas agora, e o que aconteceu? Ele estava com uma dor no tornozelo, sabe? Eu quero falar isso aqui com você porque você vai pregar o evangelho, mas vai pregar com poder. Você vai pregar o evangelho, mas vai pregar com sinais. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, ele estava lá na piscina de bolinha, e aí ele estava com uma dor no tornozelo. E ele falou, pai, estou com a dor aqui no tornozelo. E eu falei, então vamos orar. Eu falei, eu declaro cura em nome de Jesus, sabe? E ali, naquele momento, eu falei, daqui a pouco você vai me chamar e vai falar que já está curado. Aí passou poucos minutos, ele me chamou e falou, não estou sentindo mais nada. Então ele foi curado daquela dor, né? E ele continuou brincando na piscina de bolinhas. Só que ao chegar em casa, aquela dor voltou no tornozelo dele, né? E aí ele ficou um pouco sem entender isso e perguntou, mas Jesus me curou e agora eu estou com dor no tornozelo? Aí Deus me trouxe essa palavra que eu vou falar com você agora, né? E também vou citar aquele exemplo na prática lá no culto. Olha lá, em Marcos 8, fala desse homem cego, que Jesus tocou naquele homem cego, né? Jesus tocou sobre ele e houve uma melhora, mas uma melhora parcial. Por que uma melhora parcial? Porque aqui no versículo 24 diz, vejo os homens porque os vejo como árvores andando. Então ele via os homens, mas ele não via perfeitamente. Ele via como árvores andando. Então,
quando a unção toca a sua vida, muitas vezes você pode ser curado instantaneamente. Agora, algumas vezes, esse toque, né, vai precisar, vamos dizer, de um segundo toque. Por quê? Porque no versículo 25, Jesus toca novamente e a visão se abre completamente. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele tudo distinguia de modo perfeito, diz lá no final do versículo 25, né? Então, Jesus tocou ele novamente, tocou aquele cego novamente e a visão dele se abriu. Isso também nos ensina que, em primeiro lugar, na cura divina, cura física, né? Às vezes você orou uma vez e a pessoa já foi curada. Às vezes você orou por você, intercedeu por alguém e alguém já foi curado. Outras vezes, você vai precisar orar uma segunda vez. A Bíblia diz que o profeta Elias orou insistentemente, sendo um homem que tinha emoções, que tinha paixões como nós, né? Ele orou insistentemente e não choveu por 3 anos e meio e depois orou novamente e voltou a chover. Então, sabe, nós precisamos entender isso, que muitas vezes Deus faz milagres instantâneos, no de repente de Deus. Lembra? A época que muito de repente. Agora, tem momentos também que Deus não faz o de repente. Tem momentos que Deus faz de uma forma progressiva. Olha lá. Também na nossa vida espiritual. Nós vamos crescendo na nossa vida espiritual e entendemos algumas coisas, mas com o passar do tempo, aquilo vai se abrindo. O entendimento espiritual da palavra também vai se abrindo para nós. Eu lembro desse rapaz que eu citei para vocês, que Deus falou onde estava ali a dor dele, e aí eu falei, vem aqui na frente, eu falei, se está com alguma dor? Ele falou que sentiu uma melhora, nós oramos, e ele falou que sentiu uma melhora. Aí eu chamei um rapaz, eu chamei o Vitor e falei, Vitor, coloca a mão sobre ele. Eu estava lá na administração, e falei, faz uma oração, declaramos cura em nome de Jesus. E numa segunda oração, né, nós fizemos ali uma breve ministração para encher o ambiente de fé, de uma unção, né? A glória de Deus se manifestando, estava todo tipo de manifestação ali, fé, unção, glória, né? E aí o que aconteceu? Sabe, quando eu liberei a palavra, eu tinha discernido que Deus estava falando, mas naquele momento eu não estava sentindo nada, né? Muitas vezes eu sinto a unção saindo, sinto muitas coisas, mas naquele momento eu falei, Vitor, ora para ele mais uma vez, ou uma segunda vez. E aí eu creio que era o joelho dele, foi completamente curado, né? O joelho foi completamente curado. Então orou uma primeira vez, eu falei, e agora? Pode falar, o que você está sentindo? Ele falou, eu senti uma melhora. Então, quer dizer, Jesus já começou a fazer. E tem isso na Bíblia? Tem, nós estamos vendo aqui, Marcos 8, 24, quando Jesus vai curar aquele cego, ele vê homens, mas não vê completamente, vê como árvores andando. E aí Jesus toca novamente e ele é completamente curado. Então, isso vai acrescentar na sua fé, nas suas ministrações de cura divina. A Bíblia diz, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, a minha mensagem não consistiu em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que demonstração do Espírito? Porque quando você anda no Espírito, você tem revelações de Deus. E por que demonstrações de poder? Porque nessas revelações, o poder de Deus vai curar. Você está vendo? Demonstrações do Espírito, porque quando você anda no Espírito, tem revelação, tem direcionamento de Deus para o que deve fazer. E ao mesmo tempo, é demonstração de poder, porque curas e milagres e os poderes de Deus se manifestam. Então, se a cura ainda não acontece totalmente, não significa que Deus não está operando. Então, o que você deve fazer? Você deve continuar confiando e buscando um toque de Jesus. Apenas um toque de Jesus, ou um toque em Jesus, também como aquela mulher do fluxo de sangue, nós podemos ser curados. Então eu quero falar muito de cura divina esses dias aqui, e não só falar, eu creio que o Espírito Santo vai liberar sobre isso em nome de Jesus. Hoje também ontem na verdade recebi um testemunho de uma mulher que estava internada, e aí ela estava pedindo oração, e depois do que aconteceu, ela foi passar pelo médico e já não tinha mais nada, né? Aqui no canal,
uma das curas que mais me impactaram. Pessoas entram na live e no momento de oração, são curadas, né, de várias coisas que às vezes eu nem fico sabendo. Agora, 2 vezes Jesus curou aqui pessoas de hemorragia. Uma delas, uma adolescente que nem estava aqui na live, a mãe orando por ela, estava com uma hemorragia já vários e vários dias, semanas, né, e não passava, e foi curada. Uma outra mulher também foi curada de hemorragia aqui na live, de um certo lugar no Brasil. Então, muitas vezes Jesus já faz no de repente, e outras vezes ele faz de forma progressiva, né? É normal Jesus fazer no de repente. É normal no ambiente da unção alguém ser curado, alguém ser livre de uma dor, ser livre de um peso espiritual, que está acarretando um peso no corpo físico. Isso é normal, né? Mas algumas vezes, assim como na cura desse cego, que nós citamos aqui, ele precisou de um segundo toque de Jesus, né? Então, talvez Deus não fez coisas também, né, de imediato na sua vida. Talvez Deus não fez coisas de uma forma imediata, uma promessa que Deus fez para você. Por quê? Porque às vezes precisa também de um alinhamento, falando de um campo espiritual ou de cumprimento de uma promessa, né? Então isso nos ensina tanto na cura física, como também na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Falando da nossa vida espiritual. Então, em Lucas 1,37 diz que para Deus nada será impossível. A partir do momento que Jesus pisou aqui na terra, Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu e ressuscitou, então já não há mais impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, independente da sua necessidade, se é uma cura física ou se é um cumprimento de uma promessa, sabe? Deus, ele é poderoso o suficiente para curar. O interessante é que a cura desse cego foi liberada em etapas, né? Foi liberada em etapas. Tem algumas coisas aqui importantes que eu vou falar e nós vamos já orar. Né? Olha lá, aqui diz que Jesus chegou a Betsaida e ele trouxe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, a cura aconteceu por etapas, né? Mas tem algumas coisas aqui importantes que eu estava separando aqui para falar com você, que é esse cego, Jesus tirou ele daquela região da aldeia que ele estava para operar o milagre. Você vai ver Jesus várias vezes quando ele vai operar uma cura, um milagre, ele tira a pessoa do meio da multidão, né? Ele tira a pessoa ali do meio da multidão. Isso nos fala do cuidado com as distrações, mas também fala às vezes de um ambiente de fé. Você tem que estar focado, né? Tem muitas pessoas que duvidam do que Deus pode fazer, né? Então, Jesus, ele tirou, olha o que diz aqui, ó. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque os vejo como árvores andando. Então, em primeiro lugar, Jesus tira ele da aldeia. Jesus tira ele do meio ali de muitas pessoas, né? E Jesus deveria ter algum motivo para isso, né? Agora, o interessante é que depois que Jesus cura ele ficou restabelecido, ele via de modo perfeito, diz a Bíblia. Então, Jesus, ele mandou ele embora para casa e recomendou-lhe: não entres na aldeia. Então, não entres na aldeia. Jesus tirou ele da aldeia e curou ele. E depois que Jesus cura, Jesus fala: não entre mais na aldeia. Tem lugar que Jesus tira você de um lugar de incredulidade ou da sua própria incredulidade. Jesus tira você da incredulidade, você não pode mais voltar para lá. Porque tem pessoas que já viveram milagres, tem pessoas que já viveram intervenções divinas, mas insistem em duvidar,
e achar que Deus não faz, fazer apologia à incredulidade, né? Então, o que acontece? Jesus tira ele da aldeia e cura ele. E depois ele já curado de modo completo, perfeito, como a Bíblia diz, Jesus fala, não entre mais na aldeia. Quer dizer, isso pode significar também algo simbólico. Você não pode ficar num ambiente de incredulidade, ou você não pode manter uma incredulidade na sua vida. Havia um motivo para Jesus tirar aquele cego, né, daquele ambiente. Muitas vezes, para você viver o seu milagre, muitas vezes para você viver algo que Deus tem para você, você vai precisar mudar os ambientes. Você vai precisar mudar esses ambientes. Você está vendo isso? Então, eu quero orar junto com você agora. E pessoas aqui serão curadas. Talvez você é alguém que batalha com uma incredulidade, né? Talvez você é alguém que fala assim, Jesus cura, mas cuidado, né? O problema é sempre o mais. Mas Jesus cura. Não tem esse. Jesus cura e ponto final, né? A palavra da fé não é o futuro. A fé também não é o passado. A fé é agora. Eu estou sentindo o sintoma. O diagnóstico não mudou, mas eu sou sarado. Você está ouvindo? Né? Eu estou passando alguma situação na família, mas minha família tem harmonia. Eu declaro que a minha família é uma família bendita no Senhor. Então isso é andar por fé. Está acontecendo alguma coisa, né? Então tem a realidade. A fé não nega a realidade, mas a fé nega a influência da realidade na minha vida. Você está vendo? Eu quero trazer uma segunda mensagem sobre isso aqui, né? Mas agora nós vamos orar. Nossos próximos encontros eu vou falar um pouco mais sobre isso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar em específico agora por você que precisa de um milagre, uma cura física em primeiro lugar, né? E depois também hoje vou orar, né, para que Deus venha agir sobre as outras áreas da sua vida. Mas nessa oração eu quero orar por curas e milagres, né? E Deus está acrescentando fé no seu coração em nome de Jesus. Independente da sua necessidade, se você continuar buscando o toque de Jesus, Ele é fiel para restaurar sua visão física, se é uma cura física, ou também algo espiritual, sabe? Deus tem falado comigo já há mais de 10 dias, já há mais de 10 dias, mais ou menos, que Jesus ia curar pessoas de câncer através aqui da live. Aí o dia que eu falei isso aqui ao vivo, né, tem uns 7, 8 dias que eu falei aqui, por aí, não sei bem, mas o dia que eu falei isso aqui, que Jesus ia curar pessoas de câncer, tinha 3 pessoas ao vivo, né, fora as que talvez alguém pegou gravado também, né? Então, eu quero orar com você agora e você vai ser curado. Você vai receber cura em nome de Jesus. Mesmo que num primeiro momento houve uma melhora, mas não foi completamente curado, sabe? Eu creio que Jesus, se Ele já te tocou, né, então Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Se você já veio para Jesus também, se está passando um tempo de esfriamento espiritual, então Ele já te tocou, Ele vai tocar de novo, Ele vai te renovar e Ele vai concluir a obra que Ele tem na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. O Senhor é quem cura. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu peço que o Senhor libere agora a tua glória, o teu poder, e libere cura agora sobre os enfermos. Eu declaro cura de câncer em nome de Jesus. Assim como o Senhor me inspirou, o Senhor me disse esses dias que o Senhor ia liberar curas maiores através das nossas vidas. Eu peço que o Senhor libere agora curas sobrenaturais. Toque agora no corpo físico de cada um aqui que está enfermo. Declaro cura sobre todo tipo de doenças em nome de Jesus. Dou uma ordem. Todo espírito de enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Pai, libera a unção agora do teu espírito, do alto da cabeça,
até a planta dos pés, em nome de Jesus. Olha a unção passando. Olha, a unção está fluindo no seu corpo. Eu senti a unção fluindo. E a unção está no seu corpo agora, protegendo. Alguns aqui Deus está protegendo a sua saúde. E outros aqui Jesus está curando. Jesus está curando. Pai, eu oro também que o Senhor venha despertar a nossa visão espiritual também. Abra os nossos olhos espirituais. Muitas vezes, quando nós chegamos para o Senhor, naquele primeiro momento, nós tínhamos uma certa visão. E agora o Senhor vai abrindo a nossa visão. Peço que o Senhor continue abrindo a nossa visão espiritual para vivermos cada etapa daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas e que o Senhor também venha expandir a nossa visão sobre o seu reino, sobre o seu agir, sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra ela vai ser uma palavra de Deus para curar pessoas também fisicamente e livrar também emocionalmente, né? Agir também sobre trazendo um renovo espiritual sobre a vida de muitas pessoas. Então compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que está com alguma enfermidade no corpo físico ou alguém que está com esfriamento espiritual, porque essa palavra aqui é Deus falando. Ele começou a obra na sua vida e Ele vai completar. Você não vai sair da terra antes da hora. Eu cancelo agora todo espírito de morte. Declaro vida em nome de Jesus. E sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem pessoas aqui que você tem compartilhado Jesus. Você tem falado de Jesus com as pessoas. Mas estende a mão onde você está. Está vindo uma unção na sua mão agora. Está vindo uma unção na sua mão agora. E está vindo uma autoridade na sua boca. E está vindo revelação de Deus sobre você. Tem pessoas aqui que está vindo revelação, está vindo unção de Deus. Ó, autoridade na sua vida. E de repente você vai estar assim. E Deus vai começar a revelar para você pessoas que precisam serem curadas. E tem pessoas aqui também que você vai se tornar uma referência de oração. As pessoas vão te procurar para você receber oração através da sua vida. E serão curadas também fisicamente. E nos dons de revelação tem pessoas aqui que também vão fluir, né? Nos dons de revelação, nos dons de cura, nos dons de poder, em nome de Jesus. Recebe então essa unção na sua vida e seja bênção para as pessoas ao seu redor, né? E como manter a unção? Está acontecendo aqui uma transferência de unção, mas não tem transferência de intimidade, não tem transferência de conexão com Deus, né? Então como você vai manter essa unção e vai andar na proteção da unção? Você vai continuar, né, na sua vida com Deus, na vida de oração, oração, jejum e meditação na palavra. Quando nós nos relacionamos, nós vamos saber cada época o que Deus está fazendo, né? Mas esse é sempre a nossa base, né? Porque quando você tem intimidade, tem orientação de Deus. Quando você tem intimidade, Deus vai agir em tudo para que você seja uma bênção e viva isso protegido em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Deus está fazendo algo aqui. Eu vou continuar nessa palavra, só que um novo olhar que Deus está me dando aqui, nos nossos próximos encontros. Eu creio que vai ser muito poderoso. Olha lá, estamos sempre aqui, 11 da noite, 5h30 da manhã e às 6 da tarde. Por enquanto, 6 da tarde. Nós precisamos fazer um ajuste por causa dos meus horários, né? Então eu quero ser bem fiel com vocês nesse horário. Que o Senhor nos ajude. Olha lá, aqui na descrição também tem as formas de ofertar, né? Se Deus tocar no seu coração ou se você também decidir, eu creio que vai ser uma semente na boa terra, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres.